Deus, glória a Deus. Estamos a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos então passarmos a leitura do livro de abrir nossas vidas do livro de Jó. Quinta-feira, a outra retrasada, nós comentamos sobre a pessoa de Jó, sobre a pessoa de Satanás. Hoje nós vamos entrar um pouquinho na história dele, sobre os dramas que ele passou. E quem sabe, em outra oportunidade, a gente pode continuar essa linda história de Jó. Nós vamos ler então no capítulo 1, versículo 13 ao 22. A leitura é uma grande leitura, para nós podermos compreender depois o estudo narrado. Nós vamos ler em 1 Jó 13 a 22 e também em 2 Jó do 4 ao 10. Então, que pena que os irmãos todos não podem me ler juntamente comigo a leitura, mas os irmãos ficam acompanhando. Capítulo 1, versículo 13, que vai nos dizer assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavavam e as jumentas passeavam junto a eles, eis que deram sobre eles os sebeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, então, mais um pedaço da leitura, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 10, que diz assim, versículo 4: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse... Vamos ler o 3, para a gente poder compreender melhor. O 3 diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sua causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, é tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás à presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele disse: Como fala qualquer doida, fala tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Os irmãos, tomem assento. Trocentos versículos nós lemos nessa noite,
né, da história de Jó, né? Hoje nós vamos falar sobre o drama de Jó, um grande drama que ele sofreu. Então nós lemos a leitura sobre as suas perdas, né, também sobre a sua chaga, para nós compreendermos, né, da forma como ele passou, o que aconteceu, como que Satanás tocou na vida dele, onde que ele foi tocado primeiro, o que aconteceu, né, primeiro. Inclusive eu hoje, repassando esse livro, esse estudo em casa, após a nossa visita ao presídio, nós tínhamos, quem sabe, 30, 35 presos, e nós comentamos que o que Sadraque, Mesaque e Abdenego sofreram na pressão deles se dobrarem ou não estaria nem perto a pressão que eles sofreram do que qualquer um dos presidiários estão passando. Grande a pressão. E essa situação de Jó vem de encontro a nós como igreja, sabe? Que não tem comparação, não tem como nós compreendermos, compararmos tudo aquilo que ele sofreu e ele ficou firme, tudo aquilo que ele padeceu e ele não pecou, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, aleluia, e ele falou: não, nu eu saí e nu vou voltar, né? Então a palavra vem de contra nós hoje, compreendendo que agora mesmo aqui no banco a minha mãe me contou que ligaram para uma parente e a parente não atendeu o telefone, já pensaram que já deu ruim, já bateu o coração mais forte, já não deu muito certo, já tiveram que tomar uma água doce, porque a gente já se desequilibra com uma notícia ruim. Nós desequilibramos com uma notícia, né? Quando vem alguma coisa acontece no meio de nós, em vez de nós pensar o bem, né? Em vez de nós pensarmos algo que é bom, a gente já fica preocupado, fica tenso, fica nervoso, já perde a saliva da boca, já não se alimenta, quando vai falar com alguém já fala diferente. Nós agimos de uma forma, de uma maneira que eu não sei se o que aconteceu com o Jó, se acontecesse comigo ou contigo, qual é que seria a nossa reação, porque a nossa reação hoje ela é uma reação muito afoita, uma reação assim, muito afoita. A gente não tem esse controle, esse equilíbrio em nossas reações como irmãos, como igreja, com vizinhos ou com amigos, né? Então nós vamos aqui narrar o drama de Jó, como aconteceu e qual é que foi a forma e a maneira como ele recebeu tudo isso, né? Então aqui nós lemos na palavra aqui as notícias quando chegaram, né? Estava todo um dia tranquilo, todo um dia maravilhoso, um dia... Os irmãos dão licença. Tudo normal, como o teu dia hoje, um dia normal, como o dia dele, um dia normal, um dia como qualquer outro, tudo certo, não tinha nada para acontecer, tudo sob controle, seu comércio sob controle, sua fazenda sob controle, seus filhos sob controle. Aqui fala que os filhos estavam na casa do primogênito, né, comendo e bebendo vinho, né? Vem de contra nós para dizer assim que a família de Jó era uma família unida. Eles se reuniam na casa dos irmãos para comerem, para festejarem, para se encontrarem. Era uma família unida e abençoada. Era um dia maravilhoso. E de repente chegou uma notícia. De repente, Jó ali, naquele momento, eu penso para mim que se esses 4 ou 5 que vieram trazer a notícia para ele, quem sabe demorou não muito, meia hora, porque a Bíblia fala assim, enquanto um falava, né, não terminava de falar, já estava o outro já na fila. Outro contava a história, quando não tinha nem terminado de narrar a história, já estava o outro na fila. E a história toda, né, era de tragédias, né? A história hoje, né, que nós vamos entrar aqui um pouquinho sobre a tragédia da natureza econômica, a tragédia da natureza familiar e também a tragédia da natureza física e psicológica, né? Um drama muito grande. E algumas tragédias, muitas vezes nós passamos, nós estamos vendo alguém passar, algum drama, alguma situação que vem de contra nós, acontece com nós. Outro dia eu meditando sobre as suas perdas, né? Se não é, por exemplo, nessa enchente que acometeu a nossa região, se não é os voluntários que vêm como apoio,
se o governo, um governo que veio também com apoio para nos ajudar, nós teríamos perdido tudo. Nós não teríamos nada. Muitos estariam ainda em sacolas de roupas, pedindo alimento, porque todos nós perdemos tudo. Mas nós temos um governo, nós temos um prefeito, um governador, um presidente, nós temos um povo com o coração aberto, que nós somos auxiliados. Nesse tempo não existia isso. Nessa data, nessa época, não tinha isso. Ele perdeu tudo e acabou tudo na vida dele. Ele perdeu tudo e acabou tudo. Então nós vamos aqui, como eu falei antes de nós entrarmos aqui, pessoas deram glória a Deus, que eu falei que o ensino ou o estudo é bem facinho, é apenas 8 folhas, né? Logo nós estaremos encerrando, né? Então eu li o estudo por 2, 3 vezes, eu comentei agora como tema essa parte, mas eu vou ler nessa noite, né, o que está registrado no ensino, que foi muito bem colocado. Não precisa eu, né, ficar aqui, quem sabe, atrapalhando esse grande estudo que nós temos aqui. Se os irmãos querem fazer pergunta, o pastor está aqui, ele pode responder para vocês daí, tá bom? Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Deu uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados, dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos. E em desastres aparentemente naturais, os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é um objetivo da lição. Quem sabe o objetivo dessa lição vem de encontro a nós, porque o dia de amanhã pertence a Deus, né? Nós sabemos que quando a gente perde um ente querido, né? Tem irmãos aqui que perderam mães, parentes, e há um momento assim muito chocante, muito trágico, um drama sem comentário. A gente vai falar com a pessoa, a gente não tem palavras para falar com essa pessoa, porque sabe que a dor é muito grande. E nós aqui vamos falar da natureza econômica, familiar, e também o que ele passou, né? Que a história fala assim, que ele perdeu de uma vez só 10 filhos. 10 filhos ele perdeu de uma vez só. Então, se eu, por exemplo, tenho 3 filhos, se vem essa notícia para mim, eu não sei como eu estou do coração. O exame do coração eu não faço, mas é capaz de me dar um infarto. Se não me dá esse infarto, é capaz de a gente querer morrer junto. Nós desistimos fácil da vida, nós desistimos fácil de um negócio, nós desistimos fácil de um comércio, nós desistimos fácil, mas aquela lição vem de contra nós hoje, que esse homem ele teve uma atitude diferente da natureza nossa hoje. A atitude dele foi diferente. Ele veio a notícia toda para ele das suas perdas, né, da sua riqueza, dos seus bens, também da sua família, e ele se nota assim, que em toda essa leitura só pessoas vinham e falavam. Ele não falava nada. Ele não falava nada, só escutava, porque tinha uma fila de notícias ruins para ele. Então, quem sabe nós vamos, conforme o pastor nos ensina, a termos um equilíbrio melhor em nossas vidas para absorver uma notícia ruim, termos, quem sabe, uma graça de Deus na nossa vida, para que quando a notícia que a gente não gosta, que a gente não quer, ela chegue em nós, que a gente toma um fôlego e respira para poder discernir, para poder entender melhor essa notícia ruim. Porque hoje a gente entende e nota que quando chega uma notícia ruim, nem é aquilo que a notícia vem, nós já se desesperamos, nós já perdemos a concentração, já não sabemos mais que hora que é, que dia que é, nós perdemos tudo. E aqui se entende que com esse homem foi diferente. Foi diferente. Então, a tragédia da natureza econômica. Aqui o autor do nosso livro, ele colocou dessa forma, porque nós, como homens, né, mulheres,
vem de encontro a nós ataques, né? Vem de encontro a nós ataques. Como que o inimigo ele ataca a minha vida? Como, quem sabe, eu já fui atacado por ele? Ou quem sabe meu negócio não deu certo, quem sabe porque eu não pude administrar ele, não tive sabedoria, não tive consciência para isso, o meu negócio deu errado porque eu não consegui administrar ele, eu não consegui administrar a minha família, eu não consegui administrar a minha loja, eu não consegui administrar. Mas tem outras vezes que aqui se nota que o inimigo veio e quebrou tudo. O inimigo veio e tocou no ponto fundamental, ele tocou no ponto certo para desfazer toda a riqueza de um homem, de uma família. Então, aqui é a tragédia da natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. Vamos ver o sucesso dele. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza, a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Então tinha duas situações. Ele era um comerciante, né? O comerciante, para ele comerciar, comprar e vender, ele tinha as suas mulas e seus camelos, tinham 3.000 camelos e 500 mulas. Então com esses animais ele fazia o comércio, ele vendia e comprava. Então tinha uma equipe na sua fazenda que lidava com o comércio dele, e a atividade do campo, né, que eram as suas principais atividades, que ele tinha 500 juntas de bois e 7.000 ovelhas. Então você entende assim que grande era o trabalho que ele tinha, né? Comércio, da parte econômica dele. Devido à sua grande riqueza, não são poucos atores que igualam a Jó e grandes indústrias e empresários contemporâneos. Então depende de tudo aquilo que ele gerava, que ele fazia. Nós podemos buscar no mundo ou nos anos que se passaram, que estão por vir, que é difícil de encontrar um homem ou alguém com tanta riqueza, tanto poder, né, de comerciante assim, um nível altíssimo da forma como ele era. Um comércio muito poderoso, Jó estava regendo naquela época. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para produto têxtil, para o outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como homem de negócios. Então, a lã era o serviço têxtil, né, para fazer os tecidos, as roupas, né? Na casa dele tinha laticínio, porque tinha o leite, né, dos animais, jumentas, tudo. Então, ele era assim, um grande comerciante. Eu me coloco como filho de um homem assim, que conseguiu, né, com Deus, né, zelando pelas suas coisas, absorver tanta riqueza, tanto projeto, tanta coisa que ele tinha. Quem sabe era difícil para ele reger tudo isso. Alguns filhos, eu creio que ajudavam ele na sua fazenda, quem sabe suas capitanias, né, seus capatais, porque era uma coisa assim que eu acho para mim que o Vale do Alto Taquari quase que não abrangeria tanto movimento assim como tinha Jó naquela época, nesse lugar. Então aqui nós colocamos nessa parte para nós podermos compreender qual era o nível de vida que ele tinha, o que estava ao seu poder, né? Filhos, servos e servas e animais. Um grande comerciante era Jó, um grande homem de campo. O sucesso na esfera de campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato que ele tinha tantas juntas de bois a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras, e não um nômade como alguns autores supõem. Estudiosos destacam o fato de que a palavra hebraica abudá encontra somente em Jó uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra. Os bois e da mesma forma as ovelhas ofereciam proteína animal.
As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno e termo. Então aqui essa palavra vem de conta a nós hoje, mas o que o irmão está querendo ler? Sabe por quê? Para mim não interessa, né? Para mim não interessa, mas para nós poder entender assim que esse homem de Deus, o negócio dele que ele regia, sustentava, quem sabe, uma região muito grande naquele lugar. Tudo hoje, muitas vezes eu me lembro, tempo atrás, nós falávamos aqui a Dália como uma mãe brasileira. Nós não tínhamos outras firmas, nós não tínhamos outros comércios, ou se nós queríamos um emprego, quando era, quem sabe, um pré-adolescente, eu fazia desenhos, e eu desenhava sentado num banco, com um saco na frente, ensacando salsichão, porque o nosso negócio era trabalhar na Dália, nós não tínhamos outra situação. Tem então uma Dália, hoje em dia, por exemplo, em algumas cidades ou regiões, a cidade ela é próspera, quando tem uma indústria, quando tem um comércio, quando tem uma firma que vai lá trazer emprego, que vai lá levar alimento, aí a cidade é próspera. Cidades hoje que não são prósperas, que ficam empacadas porque não tem emprego naquela cidade, falta comércio, falta um homem como Jó. Então, para a gente poder entender assim, nessa época, na pessoa de Jó, estava tudo isso ao redor dele, tudo isso. Tudo que ele regia, abrangia ali, quem sabe, um estado quase do tamanho nosso, levando e trazendo alimentos, leite e o produto têxtil, que seria fios de lãs, né, ou roupas. Então, grande era o comércio dele. E agora, então, vem um ataque em cima do comércio dele, que foi uma das primeiras notícias que nós tivemos. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a seu serviço, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi derrotado. Sem animais e carga e transporte estava prejudicado. Da mesma forma, atingiu os negócios de Jó na esfera comercial. Satanás o atingiu também na esfera do campo. Destruiu sua fonte de produção e proteínas, laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Eu agora é um mês que estou trabalhando. E eu agora, fora atrás desse mês, eu fiquei 1 mês e meio parado. Sem trabalho, sem emprego. Já, rapaz, ligaram para mim, te lembra daquela continha lá? Eu já estava, sabe? Então vem as situações de contra nós quando falta, né, alguma coisa. Quando a gente não consegue o emprego, quando um negócio dá errado, a gente já fica preocupado, a gente já fica né, parece que dobra o tempo de oração, pedindo a Deus, dobra A, dobra B, porque a gente não quer sair dessa vida normal que nós temos. Nós não queremos perder nada, nós queremos sim ganhar. E então o inimigo, quando ele veio tocar na vida desse homem, ele tocou primeiro no comércio dele, ele tocou primeiro no financeiro dele. É como hoje tu pode ter, quem sabe, 200 mil reais na tua conta no banco, e amanhã tu fica sabendo a notícia que não tem mais nada, perdeu tudo, perdeu o emprego, perdeu tua grana, tiraram o teu carro e hipotecaram a tua casa e te jogaram na rua, tu não tem mais nada. Praticamente isso aconteceu naquele dia. De repente assim chegou a notícia, tu não tem mais nada, tu era o homem mais rico do estado, tu era o homem mais poderoso que tinha aqui, agora tu não é mais nada, perdeu tudo. É uma notícia muito ruim, uma notícia chocante, onde que nós podemos compreender que, quem sabe há 1 ano atrás, nós ouvimos muito disso, né? Nós temos o exemplo da enchente, nós conversando com 10, 11 dizia assim, eu perdi tudo. Parece que tinha assim um prazer das pessoas quando a gente ia conversar com alguém, eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu perdi tudo.
Todos nós perdemos tudo. Muitos perderam a vida, muitos perderam, quem sabe, milhões, outros perderam milhares, outros não perderam nada. E aqui a notícia chegou dessa forma: teu comércio já era, tua firma fechou, tu não tem mais emprego, tu não tem mais salário, tu não tem mais onde cair morto, tu perdeu tudo. Então essa notícia chegou diante dele, onde que aqui o comentário fala sobre o drama de Jó. Diz aqui um estudo, quem sabe, que hoje os cineastas do mundo inteiro, se eles quisessem fazer uma produção dessa leitura que nós fizemos, era capaz eles não terem capacidade hoje para poder gerir, para poder transportar para uma tela de cinema ou televisão essa história que aconteceu, da forma como aconteceu, da forma como que a Jó foi tocado no seu comércio, na sua fazenda, na sua riqueza e agora na sua família. Não tem filme até então do hoje que chega ao nível que nós estamos falando dessa história do hoje. Foi uma tragédia muito extensa, muito grande, muito poderosa. Por isso que nós colocamos como ele tinha, o que ele fazia, para nós podermos compreender o que ele perdeu. Porque quando nós lemos a leitura, nós entendemos, matou os bois, matou as vacas. Não, era muito além do que aquilo que a gente consegue compreender. Era muito além do que aquilo que a gente busca aqui, quem sabe, narrar para os irmãos. Eu aqui falo de uma forma, de uma maneira, mas eu compreendo, quem sabe os irmãos compreendem que é verdade. É muito além daquilo que nós imaginamos, essa grande perda desse homem chamado Jó na terra de Uz. Foi uma pancada muito forte que não tem como nós decifrarmos ela. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento ou mesmo consequência da crise no mercado. Todavia, o caso de Jó foi uma ação maligna e em muitos casos hoje também o é. Maligno, né? Como é que tu tá, irmão Júlio? Mas eu tô na fé, eu tô tranquilo, eu tô firme, ninguém me derruba, eu tô tranquilo, eu daqui ninguém me tira, daqui eu não saio, de Deus, da obra, ninguém não tem, eu sou um missionário, eu sou um evangelista, eu sou um baita de um crente. Aí um pouquinho vem o maligno, viu lá meu céu lá que está garganteando lá, vamos ver então se ele é bom. E aí vem o maligno e começa a dar rasteira, e vai tirando, e aí se eu não estou na fé de Jó? E aí? Eu vou questionar, eu vou aceitar o conselho da esposa, né? Amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez, desaparece tu também, ou eu vou ficar firme, sabe? Então a lição do hoje, ela pode nos preparar para o dia de amanhã, para nós podermos compreender, termos o discernimento e ficarmos na presença de Deus, não acontecendo tudo que acontecer, aleluia, nós ficarmos fitos nele, né? Porque ele está na tragédia, ele está dentro do poço, ele está no deserto, ele está no meio do mar, ele está em todo lugar, está dormindo muitas vezes no barco, mas ele está ali, calado, não fala nada, mas ele está ali. Então a situação que vem de contra mim, de contra você, que pode ser um drama, pode ser uma tragédia, não é porque na hora da tua tragédia ou da minha tragédia que Deus fez assim, não te olhou mais. Não, ele está ali. Ele está ali me observando. Ele está ali te observando para ver qual é que seria a nossa reação. Aí muitas vezes nós podemos assim, eu sei que o meu Redentor vive. Meu Redentor é aquele que me guarda, aquele que pode fazer tudo novo na minha vida. Como, por exemplo, está fazendo, usando terceiros, fazendo tudo novo na vida de outros. Essa tragédia, por exemplo, que nós comentamos sobre a enchente, muitos tinham mobílias, quem sabe já meia capenga, meia escorada, meia com cupim, mofo, e hoje uma porcentagem muito grande estão com as mobílias todas novas dentro de casa,
porque Deus é Deus na causa, sabe? Deus é Deus na causa. Hoje nós perdemos, quem sabe, muitas casas, e o povo pode sair aos 4 cantos procurar uma casa nova para eles morar, né? Então, às vezes a gente vai compreender, como que aconteceu com Jó lá na frente. Quem sabe lá nós vamos ver como ele ganhou tudo novo, como foi multiplicado os seus bens, né? Então, nós que estamos na presença de Deus, é bom nós ouvirmos esse estudo, para quando acontecer aquele tropeção, quando acontecer aquele prato quebrar, quando acontecer aquele caro bater, quando acontecer aquele desemprego bater na porta, de nós não questionarmos a Deus, de nós pegarmos e darmos glórias a Ele naquele lugar. Glória a Deus, se esse caro quebrou, é porque Deus quer me dar outro. Meu caro foi para a justiça, meu palhozinho querido, que meu Deus, né, cantava pneu nas ruas de Vitor Greife, era uma benção quando nós ia para lá. Aí um pouquinho chegou lá uma enviada de Satanás, me levou meu carro embora, me levou mais 10 mil reais, e eu tranquilo no meu coração assim, Deus tem o melhor para me dar, aleluia, e me deu o melhor, e se esse for, é porque Ele tem outro melhor para me dar, aleluia, porque é dele, é tudo para Ele, e é tudo com Ele. Agora, se eu vou embravecer, se eu vou questionar, se eu vou pegar que nem Davi uma pedra na mão e sair brigando por aí, daí não vai ser assim. Então, se Deus está tirando, é porque Ele está te querendo dar o melhor, né? Por isso que Jó lá no final ele fala, né? Nu eu vim e nu eu quero voltar, mas eu quero estar com Ele naquele lugar. Aleluia, não quero estar com o meu carro, com a minha casa, com todos os meus bois, não, eu pode ser nu mesmo, mas eu quero estar com Ele. Aqui a irmã cantou o hino aqui, aleluia, eu abro mão de tudo que sou, aleluia, eu abro mão de tudo que sou, mas eu quero estar na Tua presença, meu Senhor. O abrir mão de tudo que sou, muitas vezes vem de conta essa história, eu tenho, é meu, é meu, é meu, é meu, aí um pouquinho está indo, deixa aí, porque eu abro mão. O que eu não abro mão é da Tua presença. Vai para aquele lugar, eu vou, mas se a Tua presença for junto, eu vou. Agora, se a Tua presença não for junto, não me faça sair daqui. É a presença dEle, é a pessoa dEle. Jó, quem sabe, não tendo a oportunidade de ouvir ensinamento, a palavra, de ouvir esses louvores, de ouvir tudo, mas o pensamento dele era essa, entende? É estar com Ele, não se afastar dele. Tanto que a história que vem falar de contra nós, que ele perdeu tudo isso. Agora nós vamos entrar no caso da família, aleluia, e ele não questionou, ele não culpou ninguém. Tragédia da natureza familiar, essa pega forte, né? Conforme a gente comentou antes sobre as nossas reações, né? Qual foi a reação de Jó? Filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. O texto sagrado diz: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo na casa do seu irmão primogênito, um grande vento do deserto bateu nos 4 cantos da casa e morreram. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho, perder um filho é calamitoso, mas perder todos é inexplicável. Tem, né? Perder um filho, muitas vezes a gente coloca, né? Tipo, por exemplo, tem era uma vizinha nossa, e ela tinha 3 filhos, e ela perdeu um filho, e ela perdendo esse filho, ela caiu tipo assim em depressão, ela perdeu todo o rumo da vida, perdeu toda a graça da vida, e até hoje ainda ela tem problema, sabe? E aí muitas vezes tentou colocar, explicar para ela que ela viesse então viver a vida dela por esses 2 filhos que ela ainda tinha, que ela viesse, quem sabe, deixar essa né, porque a parte do luto, não que tenha tempo ou não, né, muitas pessoas já há muitos anos perderam, né, um ente querido e ainda estão de luto, mas nós temos que ter esse fôlego de vida e compreender que ao nosso redor, no meio do nosso universo, há uma grande família, que ela fosse então viver para os outros filhos, mas quase que não conseguiu, foi muito trágico na vida dela, e aqui ele perdeu os 10 uma vez só. Pensa, se fosse, né, vai opa, né,
os outros filhos vão me ajudar, vamos criar o luto, né? Mas não, 10 filhos numa cajadada só. Uma tragédia muito grande aconteceu. Então a Bíblia fala que Jó, quando veio as notícias todas, né? Então ele não falou nada, e aí a atitude dele foi que ele se levantou, rasgou suas vestes, rapou sua cabeça. Eu estou crendo que enquanto ele rasgava suas vestes e rapava sua cabeça, ele estava meditando, ele estava buscando um momento, né, para ele, né, e sentou no meio do monte de cinza e falou, né, e falou que nu eu saí e nu eu quero voltar, e glorificado seja o nome do Senhor. Ele deu glória a Deus naquele momento. Ele glorificou a Deus naquele momento. Ele mesmo, sendo um homem riquíssimo, não tinha mais nada. Ele mesmo, sendo um homem poderoso, agora era um mendigo. Agora não tinha nada. Ele mesmo, tendo uma grande família, muito linda, muito bonita, agora não tinha mais nada. Mas ele deu glória a Deus. E aí agora vem a abençoar da mulher dele ainda, né? A esposa, né? A frase, amaldiçoa a Deus e more, né? Ele sentado naquele lugar, né? Sentado naquele lugar, quem sabe ali meditando em tudo aquilo que aconteceu. Aí veio a abençoada da esposa, em vez de abraçar ele e chorar junto, mandou ele amaldiçoar a Deus e more tu também, sabe? Esquece de Deus, teus filhos morreu, tu já está pobre, não adianta mais agora, né? Tu ganhava 3 mil, agora só 500, já não serve mais para mim também, né? Pode ir indo também, pode morrer também, sabe? Amaldiçoa Deus e more, não te quero mais. Eu antes te queria porque tu tinha, eu antes te queria que te me levava para lá e para cá, eu antes te queria porque era X, era pizza, era açaí, né? Era restaurante, agora não dá mais, agora não quero mais. Pode morrer, pode ir indo com tudo. Praticamente, né, essa grande esposa de Jó, ela tomou essa atitude. Mas eu vou ler aqui um pouquinho o que o historiador nos traz aqui. Amaldiçoa-se Deus e mora. É atribuída à esposa de Jó, em uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizar essa palavra da esposa, né? Quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Nesse caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com sua fé, enquanto tudo desmorona em sua volta? Por que tudo isso? Deixa de lutar por isso e aceita a morte, né? Então alguns historiadores, né, tu ainda continua assim, sabe? Tá aí, perdeu tudo, né? Quem sabe não... teu coração é forte, tu não vai morrer do coração, tu vai morrer de quê? Né? Não adianta mais agora, sabe? Deixa tudo, deixa aí, né? Deixa, morre de uma vez, sabe? Praticamente, né? Ela estava esperando que, como para ela foi essa grande tragédia, sabe? Mais um morrer na vida dela, marido ainda, né? Vai saber se ela tinha tanto amor por ele ou não, né? Sabe? Porque uma irmã, quer dizer, uma esposa que ama, né? Uma esposa que tem amor pelo marido, ela diz: não, estamos juntos, né? Vamos entrar nessa guerra junto, né? Vamos pegar os restos aí que sobrou e vamos fazer uma choupana para nós vamos vencer. Não, mas ela falou assim: ó, pode ir, tu também, sabe? Em outras palavras, não te quero mais também, já perdi tudo, não tem mais nada, tu pode ir também, pode morrer. Outros procuram atribuir um sentido ao texto ao qual ela não tem. Para isso, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto dispõem contra esse entendimento. A reação de Jó, quando Jó falou com ela, ao dizer à sua esposa: fala como qualquer louca mulher. Tu tá louca, mulher. Ele mesmo, no seu equilíbrio, né, passando aquele grande choque da sua vida, sendo o que era e não é mais, sendo o que tinha e não tem mais, e agora chega a sua mulher, manda ele amaldiçoar a Deus e morrer, e ele chamou ela de louca. Tu tá louca, mulher. E aí eu compreendo por que ele chamou ela de louca, aleluia, porque nesse momento do discernimento da sua esposa, ela estaria louca, porque ela se esqueceu que o Redentor ainda vive,
Ela se esqueceu de Deus naquele momento. Ela se esqueceu daquele que deu toda essa riqueza, toda essa bênção para a sua vida. Ela se esqueceu de Deus. Tu está louca. Se não tivesse louca, tu ia também dar glória comigo nesse lugar. Se não tivesse louca, tu ia se lembrar o Deus que nós servimos. E nós, muitas vezes, como a gente falou assim, que caiu um copo no chão e quebrou, já esquecemos de Deus e já mandamos um para cá e outro para lá, e já ficamos um dia, dois, calados dentro de casa. Parece uma casa fantasma que ninguém fala um para o outro. Por causa de nada, nós homens hoje, casais, mulheres, filhos, nós já ficamos de beicinho. Eu sei que eu fico, é verdade. Quando eu falo, eu não estou falando de ti, eu falo de mim, sabe? Minha mulher está aqui, ela testemunha que acontece no movimento, quando eu vi, eu já me tranco e eu perco a chave, eu não consigo mais sair de lá, sabe? Até achar a chave demora. E entende agora essa pessoa de Jó, o que ele passou naquele dia. Então quer dizer que eu estou ouvindo a palavra, eu estou discernindo a palavra, e eu tenho que compreender que o meu raciocínio, a minha interpretação, o meu entendimento, a minha réplica tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu não posso esquecer que junto com tudo aquilo que eu estou passando, Deus se faz presente. Porque quando o Satanás passava, aleluia, Deus falou: tem visto ele lá? Tem visto ela lá? Eu estou. Tu viu ele lá? Ah, não viu, mas eu estou vendo ele lá. Ele está me vendo e ele está te vendo. Deus está nos observando nos momentos de glória, cheio de riqueza, cheio de bênçãos, ou no momento de perdas, de tragédias. Deus continua vendo lá, né? E aí vem então essa segunda história, aleluia, que perdendo tudo, seu comércio, sua fazenda, sua riqueza, perdendo seus filhos todos, a história fala assim que Jó deu glórias a Deus. Jó não questionou a Deus, Jó não achou culpados para aquilo. Jó falou: nu eu saí, não vou voltar. E aí pensa assim, que cacetada, né, na cara de Satanás, que ele achou que ele fazendo aquilo, te fazendo perder, te fazendo tu não ter salário, te fazendo, quem sabe, tu não ter para pagar a conta no final do mês, fazendo faltar as coisas na tua cantina, né? Aí um pouquinho tu não questionou a Deus. Tu olhou, como muitos contam muitas vezes, abre a despensa e dobra o joelho e ora ali naquele lugar. O lugar da tragédia é onde nós vamos lá orar. Aleluia, botar a mão em cima do carro, botar a mão na pia, botar a mão na geladeira. Aleluia, glorificado o nome de Jesus. Eu um dia orei por um rádio, toca-fita, não é que o rádio funcionou, rapaz? O rádio funcionou, um toca-fita, estava lá já, quem sabe, né? Quanto tempo, né, estragaram aquele rádio, e eu querendo escutar um louvor, e eu botei a mão no rádio: oh Deus, tu é Deus na causa, eu vou ligar agora esse rádio aqui, e liguei o rádio e funcionou. Mas foi uma bênção, uma glória muito grande, glorificado o nome de Jesus. Então agora, aconteceu esse fato todo, e aí um pouquinho o Satanás passando por Deus de novo, aí Deus bem grandão, né? Tu ouviu lá, cara? Tu tocou, quebrou ele no meio, tirou o comércio, tirou a loja, tirou a fazenda, tirou o dinheiro, tirou toda a família, e tu viu que ele está firme ainda lá? Tu viu que ele não questionou? Tu viu que ele ainda é meu? Deus falou, ele ainda é meu, ele ainda está comigo. Pai, pensa bem, cara, eu queria ser Deus nessas horas, de provar a fé de um homem, de uma mulher, e de compreender que mesmo muitas vezes aos pedaços, aleluia, de arrasto. Quem já veio de arrasto na igreja? Rapaz, eu já fui de arrasto para a igreja. Eu acho que tinha uma corrente assim com peso muito grande, que eu quase nenhum passo eu conseguia dar, mas eu queria ir na igreja, eu queria chegar na igreja, um peso muito grande, eu queria chegar na igreja. Aos pedaços, muitas vezes, nós íamos na igreja, porque ali está Deus. E aí um pouquinho Deus está vendo ele lá, botou enfermidade, botou problema, veio pessoas, incomodaram ela, era para ela estar estressada, mas está vendo ela lá, ela está vindo para minha casa, está vendo meu servo Jó lá, ele não questionou. E aí vem Satanás e fala: não questionou porque ele nem tem saúde, né? Ele está grandão, está com 100 quilos redondo,
Vai na balança, já é 1 ano, 2, já 100 quilos redondo, 100. Ele queria ter menos, mas não consegue, sabe? 100 quilos redondo, toca nele para tu ver. Aí eu duvido, toca nele. Então os irmãos observam que lá atrás foi uma história. Tem visto, meu servo Jó? Tenho visto. Foi tocado nas fazendas, foi tocado na família, foi tocado em tudo. E agora já é um outro diálogo. Agora é uma outra conversa aí, um novo encontro entre Satanás e Deus. E aí um pouquinho Deus vai, não, tu viu lá, tu tocou, e ele continua firme. Mas se tu tocar na pele dele, nos órgãos dele, eu duvido, ele falou. Não, então vai. Pensa bem, esse Deus assim, né, que confiou tanto, né, naquele irmão, naquela irmã, vai lá. Eu sei que ele é meu servo, eu sei que ele é meu vaso, eu sei que ele não vai desistir. Pode ir lá tocar, só que a vida dele é minha. Então ali nesse momento da palavra, o Senhor falou assim: aquela lá é que elas são meus. Tu pode fazer o que quer com ele, mas eles são meus, não vai ser teu. E aí o inimigo veio, né, que é Satanás, aleluia, e tocou essa chaga em Jó, que foi desde os pés até a cabeça. Uma chaga maligna, uma doença terrível, né? E nós vamos ver aqui um pouquinho. Eu queria terminar às 8h30, não vai dar, mas daqui 1 hora nós terminamos, né? Uma chaga terrível, maligna, que a Bíblia fala que ele se deitou no meio das cinzas e pegou um caco de telha para se coçar as suas feridas, né? Vou ler aqui mais um pedaço, nós já vamos encerrar. Então aqui a tragédia de natureza física e psicológica, né? Que a gente fala no psicológico, né? A tragédia física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu seu plano fracassar, né, que o diabo foi derrotado, pois o patriarca não sucumbiu à tentação. Mesmo diante da dizimação de seus bens familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Deus permitiu tocar na saúde de Jó. Deus permitiu quem sabe, um dia me acidentar. Deus permitiu alguma coisa acontecer. Deus permitiu a irmã Marcelina levar aquele efeito que houve, que era para ser para a morte do homem, para Deus não. Deus permitiu, mas ela é minha. Deus permitiu passar por aquele, mas ele está vivo, o outro morreu, eu não. Já passei por acidentes, já passamos por situações, e Deus permite que a gente passa por aquilo, mas ele dá o livramento para nós. Deus permite, não, tu vai quebrar no meio, né? Vai quebrar uma perna, vai ter um câncer, vai ter uma enfermidade, mas ela é minha. A alma dele tu não toca, ele é meu. Então nós passamos por problemas, né? Eles vêm, quem sabe, mensalmente ou anualmente, alguma coisa sobre nós, aí pensa, né? E daí, que doença é aquela? Não, aquela é doença para a morte. Doença para a morte nada. Eu vou lá na beira do lago, eu vou esperar Jesus vir de Gadara, eu vou convidar com ele. Jesus vai lá em casa lá, que a minha filha tem doença, mas tu pode curar ela. Para Deus não tem. Ele permite, mas para que ele venha curar, para que ele venha libertar, para que ele venha fazer a obra em nossas vidas, para que nós, eu e você, venhamos ser testemunhas dele, aleluia, nesse lugar. Quero ter um testemunho para contar, aleluia. Aí tu vai contar, eu passei, mas Deus, que é Deus, me deu a vitória. Deus permitiu então Satanás tocar na saúde de Jó. Saúde física, o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Na saúde mental, não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, né? Que era capaz de... Nós estamos aqui, tem 1000 pessoas, 900 ia ficar deprimido. E 99 ainda, sabe? Tem que essa depressão parece que é como se fosse um refúgio. Que acontece uma coisa na nossa vida, parece que a gente pula e pega ela, sabe? Nós estamos num momento em que a gente fala sobre Deus, que é alegria, né? Que é prazer, que é glória a Deus. Acontece alguma coisa que para nós pulamos lá e pegamos uma tristeza. Estou beiçudo, estou triste, sabe? Mas com Jó não aconteceu isso aí. Já passou por uma grande tensão psicológica. Vários textos em cada livro nos permitem fazer uma dedução.
mas no início da sua falha é possível perceber esse fato. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, que isso que é para outra história, né? Nós vamos narrar um outro dia. Então a gente falou lá quinta-feira passada sobre as duas personagens, né? Deus e Satanás. Agora que a gente entendeu assim que por vontade permissiva, né, o inimigo tocou no comércio, tocou na sua fazenda, tocou na sua família, mas ele prevaleceu, ele ficou firme. E novamente, então, né, não se chegando a isso, Satanás ele veio de novo e tocou a enfermidade. Então muitas vezes a gente fala que a gente vai sair em guerra espiritual, que nós não devemos desistir dos nossos cultos, não devemos desistir de orar, não devemos desistir do nosso próximo, não devemos desistir do nosso chamado, da nossa vida, porque um dia faz muito tempo, dá para ouvir às vezes a espada tinindo, a espada batendo, do inimigo muitas vezes lançando seus dardos contra nós, e ali está Deus com seus anjos te guardando e me guardando. E quando a gente fala do caminho, que eu já vou encerrar, que Jesus é o caminho, e Ele está no caminho, e Ele passou e Ele está lá na frente, e nós ainda atrás. E se ficou alguma coisinha para mim, ou para ti, é porque Ele sabe que tu pode vencer aquilo. Se Ele soubesse que eu seria derrotado por aquilo que eu estou enfrentando hoje, sendo que Ele está lá na frente, ele venceria aquela guerra, Ele não deixaria. Mas se Ele deixou, meu irmão, que tu passasse por A ou por B, é que Ele sabe que tu pode vencer, Ele sabe que tu pode resistir, Ele sabe que tu pode passar por um tempo com aquela chaga, aleluia, se coçando naquele lugar, mas tu vai ainda dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que Ele está comigo nesse lugar. Que Deus abençoe a todos nessa noite, né? Eu não vou me alongar, para quem sabe a próxima quinta-feira os irmãos vierem de novo, né? Capaz de não vir, sabe? Então a próxima quinta-feira a gente vai continuar a outra parte sobre os muito amigos de Jó, sabe? Ele tinha uns amigos assim muito abençoados, e sobre esse dia, né, que ele amaldiçoou, que foi o dia do seu nascimento. Deus abençoe, pastor Rafael. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar a Deus. E você que trouxe também a sua oferta, o seu dízimo, vai estar ofertando na casa do Senhor nessa noite. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, ó Deus, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ó Pai, que nos cerca de todos os lados. Em nome de Jesus, ó Pai, na noite desta quinta-feira, qual o Senhor tem, aleluia, nos proporcionado esse tempo precioso, para ouvirmos de Ti, ó Pai, que é manso, que é humilde, e que a Tua palavra, que é uma espada, aleluia, de dois gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Nessa noite, Pai, toma em Tuas mãos as nossas vidas, toma em Tuas mãos os nossos projetos, nossos sonhos, nossos anseios. Também, Senhor, derrama sobre nós das Tuas bênçãos, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Abençoa também aqueles irmãos que estarão nesta noite ofertando, dizimando na Tua casa. Seja conosco e nos abençoa, Deus, para a glória do nome do Senhor.